Olá, amigos do basquete. Estamos mais uma vez aqui com o nosso projeto Muito Além da Educação Física, que busca trazer opções para a nossa carreira através de pessoas que enveredaram por outros rumos, senão aqueles tradicionais da nossa carreira, né? E hoje eu estou aqui recebendo a Sandra Kawasaki. A Sandra foi minha aluna na Escola de Educação Física, formada no curso de bacharelado em esporte, e a Sandra tem uma trajetória muito interessante na área de gestão esportiva. Sandra, chegamos a trabalhar muitas vezes com a parte de estatística, né, Sandra? Fizemos muita coisa na estatística, inclusive Campeonato Mundial Juvenil Feminino em Natal, em 1997. Faz tempo, hein, Sandra? Faz tempo, Dante. Século passado, hein? Estamos revelando a idade. Pois é. Então, Sandra, primeiro, muito obrigado aí pela tua participação. Eu acho que a sua contribuição vai ser bastante importante para esse pessoal conhecer um pouco mais dessas possibilidades da nossa área, tá? Dante, boa noite. Eu queria agradecer a oportunidade. E sempre que você tiver alguma coisa, sempre vai ser super bem-vindo e super querido e muito bem aceito. A gente se conheceu lá, talvez um pouquinho antes do Mundial, mas acho que foi. A gente entra muito novo, né? Já começando aí, mas nós entramos numa idade bem nova, né? Na faculdade, às vezes ainda sem entender direito o que era o mundo. Eu sou da primeira turma do esporte, então era mais uma dúvida na nossa cabecinha, mas numa idade ainda muito nova, você não sabe direito. Eu lembro meu pai não queria que eu fizesse a educação física e falava: não, você não vai ganhar dinheiro com isso. É, Mas aí começam a surgir as oportunidades, você tem que ir atrás, né? E você foi um dos que deu a oportunidade. Eu lembro de você ter falado numa das primeiras aulas que fazia, né, a estatística, que estava procurando gente, quem tivesse interessado, podia te procurar. Eu fui atrás, sem muito saber também o que era, e fui para o Campeonato Mundial, e depois a gente vai falar então um pouquinho mais, mas eu morei um tempo na Austrália, consegui fazer estatística na Austrália também. E é uma coisa que, nossa, você vê hoje não vivem sem, né? E desde Exatamente. lá eu lembro de você falar, não, mas eu já fazia antes com o Lula lá, a máquina de escrever na mão. Então foi muito É isso legal. aí. Mas obrigada pelo convite. Tá ok. Então, Sandra, vamos começar o nosso bate-papo exatamente por essa questão da Austrália, Uhum, né? Eu acho que a Austrália, eu sei que para você foi um marco, né? Você se arriscou. Queria que você sim. contasse um pouquinho, dentro do tempo que a gente tem, né? O que foi a saída para a Austrália, o que que ela representou, né? E por que a Austrália? É, eu, eu não sei por quê, mas eu tinha uma vontade de conhecer o canguru, o país do canguru. Queria ver um koala na minha frente e eu lembro, a gente ainda estava na faculdade, eu entrei em 92, 92 teve Barcelona e eu lembro que o Brasil foi campeão no vôlei masculino e você levou o Zé Roberto para uma das nossas aulas, para aula de basquete, né? Não, acho que tinha uma outra disciplina, não lembro, e você levou o Zé Roberto. E aí, claro, a gente já está na faculdade, começa a ouvir, começa a vir aquele mundo de informações, e eu não sei, né? Eu queria ver um koala e os próximos jogos seriam na Austrália. E eu falei, eu vou para a Austrália, coloquei na minha mente aquela coisa de a palavra tem um poder. E em algum momento eu lembro que meu pai, ele ainda assina, tá? Mas ele assinava um jornal e veio a notícia de que a abertura seria no dia do meu aniversário. E aí, lógico, tem aquela história, né, Dante? E aí, então, eu comentei com a minha mãe falou assim: Ah, então você vai se dar de presente. E aquilo ficou na minha cabeça, e minha mãe não era tão assim, né, de ficar, mas eu falei: É isso aí, mãe, eu vou para a Austrália ver os Jogos Olímpicos no meu aniversário. Enfim, passou o tempo, eu procurei, acabei indo para a Austrália, estava lá, e no dia do meu aniversário, eis que o professor Dante De Rose também estava lá no congresso, né, no congresso olímpico, tinha algum congresso e calhou de você estar em Sydney e falou assim: e aí, vamos assistir a abertura? Eu falei: claro, mas eu não tenho ingresso. E aí você falou: não, vamos lá, a gente conseguimos assistir. Mas eu fui para fazer um curso de inglês, fiz casar com os Jogos Olímpicos, eu acho que lá abriu um pouquinho a cabeça. Eu fui para lá, eu já estava trabalhando no projeto Esporte Talento, né, uma parceria do Instituto Ayrton Senna com Uhum. a Universidade de São Paulo, CPUSP.
não via muita perspectiva, e então resolvi, na verdade, fui para os Jogos, adorei a cidade, e aí resolvi voltar para a Austrália para tentar a vida lá. A princípio fui sem sem nenhuma expectativa de trabalho no esporte, queria realmente tentar o visto de residente lá, e realmente abri mão do esporte, mas encontrei no formato deles lá aquela competição social que eles têm. Então comecei a me enveredar, tinha uma equipe de basquete de Série B que tinha estatística, então, olha, como que eu faço estatística? Eu já fiz lá no Brasil, aí tinha um curso, era diferente daqui, tinha um curso nível 1 e depois nível 2, enfim. Fui fazer estatística para essa equipe, depois me convidaram para fazer estatística de uma escola particular, né? Lá ainda tem a separação de escola dos garotos e das meninas, então fui para uma escola e fui super bem recebida e estava fazendo, né, aquele a estatística lá. Ao mesmo tempo, realmente não trabalhei com esporte, eu me via muito, não tinha confiança necessária para me enveredar no esporte, então fiquei nos empregos, mas ao mesmo tempo eu sabia que o Brasil estava organizando o Pan-Americano de 2007, estava fazendo o bid, né? Estava concorrendo, queria concorrer aos Jogos Olímpicos do primeiro de 2012 lá até com Brasília, né? Para quem não lembra, não é dessa época, mas acho que Brasília também concorreu. Uhum. Depois tinha Tá. Rio, São Paulo para 2016. Então tinha mais ou menos essa ideia e essa vontade. Aí aconteceram lá, enquanto eu estava na Austrália, eu fiquei na Austrália então de 2002 a 2011. Em 2006, a Melbourne, que é uma cidade próxima de Sydney, vamos dizer assim, como Rio e São Paulo, eles organizaram o Commonwealth Games e eu fui trabalhar de voluntária e falei com a esposa do Agberto, que na época era minha amiga, falei, olha, queria muito trabalhar em 2007, então vou ser voluntária em 2006 para depois tentar uma vaga em 2007. Então, desde lá já queria fazer algo, né, mesmo que de longe ou de voluntário fazendo isso. E nisso eu estava vivendo num país com o idioma em inglês, né, vivendo toda a parte organizacional da Austrália, como eles, né, se comportam tal. Não tanto na parte do esporte, mas trabalhando lá. É, Aí consegui ser voluntária, a minha amiga falou para o Agberto, e o Agberto me ligou e falou, olha, então como é que está a sua situação aí? Vem trabalhar no 2007 com a gente no PAN. E eu falei que eu estava esperando o visto, né, tinha aplicado para o visto, e acabei não negando a ida para 2007. Fiquei muito triste, porque seria uma baita experiência, mas acabei negando porque realmente estava na expectativa de ter o visto, porque eles poderiam, né, o próprio governo lá, parte da imigração poderia estar pedindo algum documento extra que se eu estivesse trabalhando aqui, talvez fosse mais difícil conseguir e encaminhar. Então eu falei, em algum momento chega. Aí não consegui, mas o visto veio em 2007, então eu consegui o visto de residência, né, desde 2002, então eu consegui o visto de residência, logo consegui o passaporte. E acho que foi em 2009 que o Rio ganhou a candidatura para os Jogos de 2016. E quando ganhou, eu lembro de eu estar aqui no Brasil e já falei com o Agberto, Agberto, agora eu posso vir, se você quiser, eu estarei aqui, eu já estou aqui, posso ficar, posso não voltar, e nem que seja para eu limpar a quadra lá do chão, como voluntária. Aí ele falou assim, não, calma, ainda a gente está, só ganhamos ainda, deixa a gente organizar, tal. E aí depois veio o convite dele formal, mas ele falou: olha, como é que você está aí? Vem para ter noção, né, de como a gente trabalha aqui, para ver se é isso que você quer. Você conseguiu o visto, conseguiu o que você queria, está numa posição, não numa posição de trabalho, mas está né, vivendo num país que você sempre quis. Para você voltar para o Brasil para um trabalho que às cegas eu não quero te tirar daí. Então vem e conhece como é que a gente está organizado. Só que eram Jogos Olímpicos no Brasil, né, no nosso país, como não querer fazer parte. E aí eu vim, adorei, então adorei as pessoas, ele, a equipe dele e tal, e aí vim. E aí quando eu vim,
eu não tinha tanto essa experiência na gestão do esporte, mas eu tinha, o inglês estava muito forte, tanto que às vezes eu ia falar em português, eu saía muito mais do inglês, o inglês saía com mais facilidade. E aí fui começando. Então eu entrei no Rio 2016, no início, né, do projeto do Rio 2016. Eu entrei em 2011, os jogos foram só em 2016. Então eu tive todo, né, um processo e as áreas também estavam se formando. É um outro nível, né, de organização de eventos. Tem todo um, um livro aí do COI, de como fazer, tem as experiências dos jogos passados, que foram Londres, mas também de muitos documentos, e aí onde vem Sydney, né? Sydney foi um marco onde eles criaram documentos, documentaram várias coisas para passar, né, a transferência de conhecimento. Então, muito tinha de Sydney, e aí todas as outras o COI pediu para que fizessem os documentos, tal. Então, a gente tinha alguns documentos de referência que falavam, olha, a gente fez assim, né, os jogos passados fizeram neste, né, com esta carinha aqui, neste formato. Claro, a gente adapta ao que é o Brasil, ao Uhum. que como a gente trabalha também. E aí foi meio nesse sentido, e foi onde eu realmente ganhei experiência. Então eu tinha confiança do meu inglês, porque às vezes a gente tinha que realmente falar, não tinha tanto a do trabalho em si, mas a gente vai ganhando, e aí com pessoas que já trabalharam, né, estavam trabalhando há um tempão, trabalharam no PAN e organização de outros eventos, aí acabaram ajudando bastante, assim. Então, Sandra, antes da gente entrar nessa nova fase COB, COI, né? Você falou um negócio aí que eu acho extremamente importante. A importância de uma segunda língua para quem quer participar desse tipo de evento, não é? Total, total, Por Dante. quê? Talvez até Porque uma terceira já, né? exatamente, exatamente. Então, eu acho que esse é um recado importante dos jovens que almejam em algum momento fazer, mesmo que seja numa função de voluntário, Sim, né? Eu sei, eu fui voluntário em 2016 e o inglês realmente é muito importante. Não só o inglês, né? O espanhol, o francês. Então, eu acho que esse recado que você deu, assim, até indiretamente, né? Sem a gente ter combinado, é fundamental, é muito importante para que os jovens entendam que você investir numa segunda língua é fundamental para quem quer seguir. Nós temos exemplos aí de vários colegas seus, inclusive, que estão aí nessa área da gestão e que hoje estão ocupando cargos em outras instituições onde o inglês é extremamente necessário, né? Então, sim. acho que esse recado é muito importante. Então, Sandra, vamos então agora para a fase COB, né? Você Uhum. entrou no COB, como você mesma disse, sem saber muito assim a respeito da estrutura, mas com muita segurança, né, com essa questão da língua. E como que foi a sua trajetória dentro do COB? E em função de estar no COB, né, a gente se encontrou algumas vezes, inclusive em eventos. Quais os eventos que você teve a oportunidade de participar e em que tipo de atividade, em que tipo de ação, né, diretamente? Vamos lá, Dante. Quando a gente fala do Rio 2016, só para separar um pouquinho, o Rio 2016 tinha o mesmo presidente do COB na época, que era o Carlos Nussmann, né? Uhum, Então, uhum. assim, Rio 2016, vamos colocar como Rio 2016, aí depois o COB. Então, eu acho que você pediu, falando sobre o Rio 2016, né? Onde a gente se encontrou mais. Então, eu entrei no Rio 2016, aí a primeira coisa já é: você pode traduzir esse documento? Que era sobre golfe, o golfe estava retornando para o programa Sim. olímpico. E aí, assim, para uns jogos, né, um evento multiesportivo, há uma necessidade de ter uma descrição técnica de tudo. Então, do campo ou do que a gente chama de field of play, né, onde realmente acontece a competição, que no caso do golfe é o campo de golfe, mas todo o entorno, o que é necessário para os atletas, para os árbitros, para toda a equipe de televisão, de todas as outras áreas que estão envolvidas, né? Então, existe uma necessidade técnica e de espaço, enfim. Então, a primeira coisa foi isso de traduzir um documento. Mas logo depois, eu acho que foi algo que veio do Rio 2016. Acho que foi um legado aí.
O que que aconteceu? O nosso diretor de esportes tinha um contato muito grande, muito forte com a diretora de esportes de Londres, e aí ele falou, né, teve um contato com ela e falou assim: será que nossos sport managers ou gerentes de cada modalidade esportiva poderia estar junto com os seus gerentes de esportes, acompanhando o dia a dia, sem atrapalhar, como sombra? Não, e assim, primeiro foi um pedido, podia ser positivo ou negativo, não a gente já tinha. Poderia ser sim, poderia ser não. E aí ela falou: olha, sim, mas fale com cada um dos sport managers, cada um tem a sua personalidade, e vamos falar. Eu fui a pessoa que foi lá em Londres já tentar falar com cada um, tinha cada grupo, alguns esportes talvez dividido por clusters, né, por locais onde eles estavam organizados, proximidades. Eu falei com os gerentes deles, depois falei com eles e aceitaram, uns de uma forma, outros de outras, mas aceitaram que os nossos gerentes esportivos de cada modalidade fossem até lá nos Jogos, tanto no Olímpico quanto no Paralímpico, para acompanhar. Por quê? Porque aqui no Brasil, quem faz evento, quem está acostumada a organizar evento, a pessoa do esporte faz tudo, faz tanto a parte esportiva, mas faz a parte de acomodação, de alimentação, de transporte, faz tudo lá, e para os jogos, para esses né, eventos multiesportivos, existem áreas que a gente chama de áreas funcionais e cada área funcional acaba trabalhando para o seu. Então, existe a área funcional da alimentação, da acomodação, do transporte, né, da mídia, e o do esporte também. Então, eu fui falar com eles e fui super bem recebida. E aí voltei e aí também fiz todo o plano. Então, em que a gente não tinha credencial, falamos com o COI, falamos que tínhamos falado com o comitê organizador, que eles tinham dado ok, se a gente conseguiria algumas credenciais, e o COI falou: não, vocês vão ter o número de credenciais X, se virem. Então, eu fiz também um quebra-cabeça de mapear: olha, então nesse dia você vai, gerentes de esportes, falem com seus pares, se vocês têm contato, vejam se vocês conseguem credenciais extras. Ah, consigo aqui, não consigo lá. Então, eu também fiz o quebra-cabeça de dividir as credenciais, e cada dia eu ia lá, a gente estava no mesmo hotel, e a gente tinha um plano geral, claro que podia mudar, tá, mas cada um acabava me passando o plano, e aí às vezes eu não conseguia encontrar, eu colocava a credencial embaixo. Não, na credencial todo mundo tem, na verdade não é nem a credencial. A nossa credencial não dava acesso a todos, né, porque a credencial são vários níveis de Sim, acesso, então tinha credencial que não dava acesso ao field of play, ou a área onde tem, né, o pessoal do esporte competição. fica. Uhum. Então a gente conseguia um ou outro upgrade ou alguma outra que dava acesso, aí eu jogava embaixo do quarto assim, então, e aí cada um vinha de acordo, recebia de acordo com o que tinha de plano. Né? Uns foram mais bem recebidos, outros menos, mas no geral a gente conseguiu estar presente nas modalidades e aprender, talvez, pelo menos verificar qual a grandiosidade do evento. Então, esse foi um dos primeiros. Então, eu estava um pouquinho mais nessa parte de planejamento no início, depois acabou vagando né, uma posição do que a gente chamava de Sport Group Manager, né? Então, como em Londres tinha alguns gerentes que tinham umas modalidades, né, um grupo de gerentes esportivos, e eu acabei entrando nessa posição e acabei ficando com algumas modalidades, entre elas o ciclismo, o basquete cadeira de rodas também, né, o rugby em cadeira de rodas, o goalball, handball, enfim, algumas modalidades que aí eu tinha os gerentes dos esportes estavam sob minha responsabilidade, e aí assim, era mais acompanhar, né, fazer a gestão deles com relação às equipes deles e aos trabalhos deles, é, no projeto como um todo. E aí acabei ficando nessa área no final. Muito bom. Sandra, em relação ao COB especificamente, atualmente, né, qual que é Sim. a sua posição no COB, né? Aham. E queria que você relatasse um pouquinho como que hoje funciona isso. Eu sei que o COB teve algumas alterações em função da mudança de presidência. Mas a função não muda muito.
Só voltando um pouquinho, então, no Rio Ah, 2016. ok. 2016, não, é só para fazer um paralelo aí. Então, no Rio 2016, como gerente de grupos esportivos, de grupo de alguns esportes, eu tinha contato, então, com as federações internacionais desses meus esportes que eu gerenciava, né? Então, acho que você, voltando só um pouquinho, né? Eu fui lá para os Jogos de Londres, então fui para os Jogos de Londres, aí depois tem algumas reuniões com a equipe de resultados, né, com a Omega, enfim, aí eu participei de uma, e também visitas às federações internacionais, as federações também visitavam, então a FIBA veio para o Brasil, né, todas as federações podiam vir ao Brasil algumas vezes, a gente foi em alguns momentos também, então eu tinha esse relacionamento com as federações internacionais, porque eles é que dão as regras de como tem que ser o Sim. evento, basicamente. É, agora vindo para o COB, eu sou gestora esportiva, estou no departamento, né, na diretoria de esportes, e tenho algumas modalidades sobre minha gestão. A gente teve uma mudança assim de presidente, então, mas a função basicamente é ter o um relacionamento com as confederações, né? Então, do paralelo, em vez de eu ter com a Federação Internacional, agora eu tenho com as federações das modalidades que eu faço a gestão, e aí é muito de dia a dia mesmo, porque a gente está sabendo do plano deles, né? Para o ano inteiro, sabe quais projetos eles querem realizar, sabem quais atletas eles estão apoiando, estão na visão deles, tem algumas competições chaves ou obrigatórias que eles precisam tá no radar deles. A gente também tem vários eventos multiesportivos, então esse ano a gente tem o campeonato, os Jogos Pan-Americanos da Juventude, né, que vai ser em Assunção em agosto, e todo ano agora tem jogos, né, uma missão multiesportiva. Esse ano acho que é essa missão, mas então no COB eu entrei no finalzinho de 2016, logo depois dos Jogos. Então, acabei, né? Então, eu fui lá para Sydney assistir, para Londres eu fui trabalhar, né? A gente aprendeu um pouquinho, fiz Rio, aí fiz Tóquio. Tóquio teve todo aquele lance da pandemia, então eu estava em Tóquio, teve todo um planejamento diferenciado. Fui para Paris também e estou fazendo esse ciclo agora que que terminei em Los Angeles, né? A Olimpíada, né? Que a gente fala que Sim, são 4 anos aí entre o. exato. O pessoal confunde, né? O pessoal confunde. Eu fico ainda Olimpíada meio assim, eu já entendi que é não tem preferível, jeito, mas a gente sabe que porque quem sabe fica meio. o evento são os Jogos Olímpicos. Isso, Olimpíada é o período de 4 anos entre uma um edição e outra. jogo, né? Então, Sandra, quais os esportes que você está gerenciando agora? Agora eu estou com o triatlon, e aí com 4 confederações que entraram ou voltaram agora para o programa olímpico, né? Então, lacrosse, que é uma modalidade nova mesmo, primeira vez. O cricket parece que já teve em alguma edição, mas lá Muito lá atrás, no muito comecinho lá ainda o atrás. Sérgio Coubertin estava vivo ainda. Tem o flag football, né, que nunca foi, é uma versão sem contato do futebol americano, e o squash. O squash também acho que já foi lá atrás e está retornando, então estou com essas 4 mais o triatlo. E aí tem uma pan-americana que é o karatê, que eu também faço ações com eles, mas aí mais menos ações porque eles estão no programa pan-americano só, e não nos Jogos Olímpicos. Quer dizer, você está lidando com esportes que não são muito comuns à nossa realidade, né? Nada comum, mas Exceto o triatlon, né? sim, Que já é um esporte bastante divulgado no Brasil, mas os outros, né? Eu diria que são praticamente desconhecidos, né? É, sim. e essa relação com as confederações, né, Sandra, como é que se dá? É, as dificuldades que você tem, enfim, como é que é esse contexto ao lidar com essas confederações?
Gente, são pessoas, né? Assim, então vamos falar das novas confederações. Elas querem muito aprender, querem muito trabalhar, mas ainda, por exemplo, estão entrando no movimento olímpico, ainda tem que aprender o que é o movimento olímpico, né? Ainda não vem de algo, ou estão entrando em algo que eles desconhecem. Então, precisa passar bastante informação. E estão entrando também no ambiente do COB, né, que tem, porque é recurso, a gente lida com recurso público. Então, não dá para você gastar de qualquer forma, né? Existe toda várias regrinhas para como se utiliza o recurso público. Então, tem todo essa curva de aprendizagem para falar com eles, né, para que eles entendam. Se ele já tem alguma experiência com recurso público, né, em lidar com recurso público, é uma coisa, porque eles já provavelmente já prestaram conta. Se não, aí tem que, olha, é dessa forma, e o COB, além disso, o COB tem esse formato de trabalho. Então, é uma curva de aprendizagem, né? Acho que é basicamente isso. E claro, a gente lida também com pessoas que entendem um pouquinho melhor do sistema. Então, tem gente, por exemplo, o Squash já estava na Pan-Americana, né? Então, eles acabam, já tem um pouquinho mais de noção. Mas é um desafio bom, é um desafio gostoso aí. E cada um tem uma forma, tem uma forma de lidar, uma forma de aprender, forma de trabalho também. Então, assim, não dá para eles seguirem só o que eu faço. Eu tenho que também me adaptar Claro, aos operantes deles também, né? claro. Então, Sandra, é fantástico, né? Esse nosso bate-papo rápido aqui, mas quanta coisa, né, que a gente pode tirar dessas experiências, né? Eu vejo assim, vocês, né, que a gente teve algum contato, pessoas que progrediram na carreira em áreas não tão comuns, né, a nossa carreira, como eu sempre digo, né? A nossa carreira sempre foi muito estigmatizada, o professor, o técnico, o personal, tem muita coisa além disso. Por isso que o projeto Bem, chama muito além da educação física, né? E para mostrar, novamente, né, para mostrar para as pessoas o quanto o ganho que vocês, no caso, e as pessoas que vão por essa área têm, né? Então, no teu caso, você teve a oportunidade de já participar de inúmeros Jogos Olímpicos, de Pan-Americanos, e essa experiência internacional é uma coisa que não tem preço, né? É uma coisa que... não tem, Dante, não tem preço mesmo, e cada vez, aí quando sai a próxima, onde vai ser o local da próxima, os próximos jogos, você fala, nossa, eu quero ir nesse também, né? Vai voltar para a Austrália, Dante, em 32, né? Aí você fala, vai nossa, ser já em quero Brisbane, né? ser em Brisbane, né? Já quero ir e tal. Não, isso é fantástico, realmente não tem preço. E eu, assim, agradeço a várias pessoas aí por estar aqui. E tem gente que, assim, a gente convive com outros profissionais, né? Então, por exemplo, quando a gente vai nessas missões, hoje em dia está muito. A gente leva, né? O COB leva fisioterapeutas, massoterapeutas, psicólogos, nutricionistas. E quando você vê, eu sou da gestão, né, do COB, então eu sei quanto cada um recebe por dia. Tem gente que não se importa por receber quase nada, mas pelo fato de ir, de estar Sim, presente, né? Então, assim, não sei se você vai perguntar depois, mas quem tem essa vontade, comece como voluntário, né? Você falou que exatamente. começou, eu também comecei lá no Commonwealth Games, em Melbourne, e assim vai, né? E você entende um pouquinho melhor, o idioma faz diferença, sim. E tratar as pessoas bem, né? Essa comunicação, né? Não pode ter medo de se comunicar, de conversar e de trabalhar também, porque as pessoas percebem Lógico. hoje em dia, né? E é muito trabalho, né? É muito É trabalho, muito e Dante, trabalho. e assim, é muito trabalho, e assim, e o legal é ver o voluntariado, né? Então, eu juro, assim, você participou, eu achei bem legal, mas eu juro para você que se a Alessandra lá do basquete, se ela passar do meu lado, eu tendo tapete vermelho, porque ela foi lá limpar a quadra, eu lembro. Exatamente.
ela não, ela estava feliz. Eu tenho uma foto dela no evento teste, né? Então, assim, além do evento, existem os eventos testes, né? Quem quer começar também aqui na América do Sul, porque agora tem jogos sul-americanos, tem jogos sul-americanos da juventude. É outra oportunidade. Tem vários eventos aí dando oportunidade, Dante. Acho que Certeza. é procurar e correr atrás, sim. Exatamente. Bom, Sandra, o nosso tempo está terminando aqui. Foi muito rápido, Dante. Foi muito rápido, exatamente. E é muito bom. Eu fico muito feliz de ver tudo isso, né? Quando eu converso com pessoas com quem eu tive alguma relação e de alguma forma poder ter influenciado assim na carreira, eu fico muito feliz e você é uma delas. Então eu queria te agradecer demais, Sandra, por essa participação, te parabenizar por tudo que você tem feito, né? Eu te conheço muito bem, sei da tua capacidade, da tua competência e como você se entrega para esse trabalho. Então, Sandra, muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo. E quero deixar um recado para o pessoal, gente. Tá aí, ó. É uma questão de oportunidade, aquela história, a oportunidade está aí, é abraçar e tentar, da menor maneira possível, executar. Dante, antes de eu te agradecer, eu tive. Ah, só mais uma coisinha rapidinho, vou tentar ser rápido. Em 2020, quando tinha a pandemia, o COB teve um momento que piorou na Europa, Estados Unidos, talvez nem tanto, mas a Europa, o Brasil ainda estava no começo, depois o Brasil ficou bem ruim, a Europa já estava melhorando. A gente teve, né, o COB fez a Missão Europa, levou algumas modalidades para treinar em Portugal. E aí, em alguns momentos, a gente recebeu alguns atletas. Então, a Hortência do basquete, a rainha Hortência, foi lá. E eu nunca tinha ouvido ela falar, nunca eu tinha participado de uma palestra dela. E ela foi fazer palestra para alguns atletas que estavam lá naquele momento. E duas coisas me chamaram a atenção, mas vou falar de uma só, depois da outra a gente fala uma próxima oportunidade. E ela falou: a oportunidade é um rabo de cavalo que está na frente. Se você tem que na tua frente, você tem que pegar. Se você não pegar, ela vai virar de costas e o rabo de cavalo está na frente. Então passou a oportunidade, você não pega mais, nunca mais. Então assim, a Exatamente. oportunidade está aí, né? Então tem que agarrar. E tem muita oportunidade. Outro dia acho que eu vi tem algum evento também. Se você quiser ser voluntário, se inscreva. O LinkedIn, acho que foi no LinkedIn, enfim, tem oportunidades. E aí, até porque também, depois desses grandes eventos que o Brasil organizou, Dante, eu acho que nossos profissionais foram também, né? Sim, Tem, né? Você entrevistou o Siviero, que é da minha turma, tem o Rodrigo Garcia, que está lá no COI mesmo, tem pessoas em várias outras entidades aí, ou do movimento olímpico, sendo ou não do movimento olímpico, tendo ligação ou não. Eu comentei com você, né? O Rui também está numa outra. Então, é, assim, eles vão estar fazendo eventos e a gente vai estar divulgando de alguma forma em redes ou alguma coisa. Então, assim, acho que vai ter sempre sim, e a gente vai querer que tenha brasileiro sim envolvido, com né? A gente certeza. tá da capacidade também. E aí, então, agradecendo, Dante, obrigada pela oportunidade. Foi muito curto, achei que fosse mais longo. Se tiver uma segunda parte, estou Vamos super à lá. disposição. E parabéns pela iniciativa, porque realmente fica muito. Eu lembro, né? No começo falei, meu pai não queria, porque ele, na ideia, na cabeça dele, eu ia ser professora de escola, né? De educação física É, e tal, né? Não dava nem para explicar o que era o esporte, né? Que era um outro curso e tal. Mas hoje. Mas tudo bem, depois que eu entrei na USP, não, porque minha filha faz USP e tal, mas mas é assim mesmo. hoje em dia, né? E aí hoje em dia ele fala, não, porque ela foi para os Jogos Olímpicos, porque ele foi para esse, porque foi para aquele. Então, é, é, valeu a pena e você foi um dos mentores, sim. Eu lembro que você foi o meu orientador no trabalho de conclusão de curso, Sim, né? Foi bem interessante. Foi lá atrás, foi sobre a mulher, né? Como a mulher era vista no esporte. Então, exatamente. assim, lá atrás a gente já via e estava bem ruim. Melhorou um pouquinho, mas ainda tem um caminho. Mas agradeço muito pela oportunidade. Precisando, estou aqui, pode chamar e vamos tentar fazer um ao vivo aí, talvez, um face to face. É Tá isso bom, aí. presencial. Muito bom. Gente,
Agradecendo a Sandra mais uma vez e convidando vocês, né, todos para participarem desse movimento, né, desse projeto que eu acho que é importante para as pessoas conhecerem a nossa área. Então, agradeço a todos, muito obrigado. Um bom dia para todos vocês. Sandra, obrigado mais uma vez. Obrigada, Tudo de Dante. bom. Um Beijo. abraço. Tchau, tchau.